Oi, gente, tudo bem? Voltei. Vou só esperar um pouquinho para a doutora Maria Rosa entrar aqui, tá bom? Aguardem um pouquinho, tá? Olá. Olá, Jaqueline, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, fico feliz com essa oportunidade que você está me dando e também a equipe, né, do Colégio ali Técnico Industrial, a diretora de ensino, a professora Franciele, e também como orientadora pedagógica, a Sueli, que está dando essa força aí para a gente realizar essa atividade. E agradecer os alunos também por essa oportunidade de participar hoje desta aula. Ok? Muito Ei, obrigada. tranquilo, de nada. Olá, bom dia, colegas, alunos do 8º ano. Com alegria que Bom acolho dia. vocês. Que bom. Eu Bom vou dia. compartilhar. Valeu, bom Bom dia. dia. Isso, que maravilha. Bastante gente na sala de aula. Então, eu sei que vocês estão trabalhando já os gêneros textuais, né? São vários temas e eu trouxe para vocês nesta aula gênero textual que tem vários nomes, né? Eu coloquei aqui instrucional, mas também podemos entender como explicativo juntivo ou explicativo prescritivos. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Alguma pergunta neste primeiro momento? Não? Nós temos aqui esta imagem de alguém lendo, né? E sabemos que para a nossa leitura e também a escrita e muito mais, né, para a nossa comunicação, importante a gente entender cada um dos tipos de textos que nos ajudam nesta tarefa, né, de ler, entender bem o que lemos, escrever corretamente, segundo, né, a exigência de uma língua mais oficial, uma língua culta, como a gente diz, e também, sem dúvida, entender uma língua mais coloquial. E a comunicação, super importante. Eu trouxe aqui alguns questionamentos sobre essa imagem, né? O que será que essa garota está lendo? Vocês podem pensar e responder, né? Que tipo de instrução? Conto Aparentemente infantil. é a terra e um coração na capa do livro. Legal, né? Que tipo de texto será que ela está lendo? Provavelmente os Será que... cuidados da terra ou cultura, sei lá. Ótimo, isso mesmo. Eu também, quando eu vi essa imagem, pensei por aí, né? Que tipo de instrução será, né? E quais são os textos instrucionais que vocês conhecem? Então, pense nessas 3 perguntinhas. Mais gente quiser participar, pode estar participando também. Alguém falou sobre a terra, né? Alguma orientação. Podemos dizer também, de repente, né? Algum material mais narrativo, ou já que nós vamos ver a questão do gênero instrutivo, podemos, de repente, pensar por um fato Contando a turístico. história da terra, Como? do mundo. O livro pode estar contando sobre a história do mundo. História do mundo, isso mesmo. Ou alguns cuidados com esse mundo, né, com essa terra. De repente, orientações, né, de como coletar o nosso material reciclado, de como separar e coisa e tal. Então, como é um texto, né, que eu pensei mais do lado instrutivo, ou também, de repente, alguma informação sobre turismo, né, além de apresentar lugares turísticos, toda uma normativa, né, umas orientações de como o turista proceder em determinados lugares que vai se apresentar ali para, né, conhecer e descansar. E os textos, então, instrucionais são muitos. Nós vamos ir vendo na medida que vamos avançar nesta aula. Vocês teriam já nesse momento alguns que vocês conhecem?
Vamos ver, então? Eu vou trazer vários. Aqui nós temos textos narrativos, textos descritivos, todos pertencem ao gênero textual. Texto dissertativo expositivo, texto dissertativo argumentativo, texto explicativo injuntivo, texto explicativo prescritivo. Nós vamos estar, então, entre esse explicativo injuntivo e texto explicativo prescritivo hoje, certo? Então, os gêneros textuais são inúmeros e cada um deles possui o seu próprio estilo de escrita e de estrutura. Aqui eu numerei alguns, né? Vocês também devem ter já conhecimento deles, né? Conto maravilhoso, ou contos maravilhosos, contos de fadas, fábula, carta pessoal, lenda, telefonema, poema, narrativa de ficção científica, romance, e-mail, lista de compras, inclusive, né? Edital, conto, piada. Professora, biografia se encaixa nisso? Se encaixa também, claro, sem dúvida. Isso mesmo. Você gostaria de ler mais alguns? Que eu parei ali no relato, né? Relato de viagem, diário, relatório científico. E aqui do outro lado, alguém poderia ler, por favor, essa parte aqui? Olha quantos mais. Quem poderia ler para nós? Eu poderia ler. Por favor. Autobiografia, curriculum vitae? Isso, Isso, é vintage ou... currículo vitae, se diz. Ah, tá. Notícia, biografia, relato histórico, texto de opinião, carta de leitor, carta de solicitação, editora, ensaio, resenhas, críticas, seminário, conferências, palestras, texto explicativo, texto, texto instrucional, Isso, instrucional, instrucional, muito bem. receita culinária, manual de instruções, regulamentos, leis e etc. Viu quanto? E aí tem muitos, né? Vocês podem continuar investigando, pesquisando e vão encontrar muitíssimos desses textos, né? E aqui outros exemplos mais instrucionais. Como eu disse que nós vamos trabalhar com esse tipo de gênero textual, então nós vamos focar agora nesses daqui, olha. Convite, bulas de medicação, receitas culinárias, rótulos de produtos, etiquetas, folhetim, né, guias, manuais explicativos, os regulamentos, né, tanto de trânsito como de jogos, como os regulamentos que instrutivos para um determinado uso de algum equipamento. Nós estamos nesse processo de aulas, né, remotas, utilizando os sistemas da internet, os sistemas das ferramentas, por exemplo, Teams. Muitas vezes precisamos, né, de um regulamento, senão nós não fazemos o nosso trabalho legal. E esses textos são importantes. Editais para concursos, avaliações, trabalhos escolares. Imagina vocês com os trabalhos escolares, se não tem uma instrução, se não tem uma orientação, fica difícil, né? Tiraria Então nós nota temos... zero. Verdade, isso mesmo, né? Desanimaria, inclusive. Então é preciso sempre que nós, como educadores, e tenhamos essa delicadeza de informar bem, de instruir bem vocês, e vocês atuarem de forma também bastante clara nos trabalhos de vocês, né? Explicando aquilo que é pedido. Muito bem. E então esses textos instrucionais, chamados injuntivos ou prescritivos, estão presentes em diversos ambientes discursivos da sociedade, fazem parte do dia a dia, né, das pessoas, desde a parte, né, de uma higiene pessoal até como preparar uma boa comida e assim vamos, né? Esses textos se referem a gêneros marcados fundamentalmente pela linguagem de sua função apelativa, conotativa, pela orientação ao leitor sobre a realização de uma atividade ou utilização de um produto. E tenta convencer, então, o receptor, aquele que ouve, né, a atender à vontade do emissor, aquele que está falando ou escrevendo algo. Aqui nós temos mais informações, né, que se caracteriza, então, como um texto intencional, que objetiva instruir o interlocutor sobre algum procedimento, como sugestão de algo que deve ser feito, né? E
sem proceder desta ou daquela forma, né? Nós temos, então, aqui sem um caráter coercitivo. Então, orienta, mas não exige, não pune, né? Induz o interlocutor a proceder de alguma forma, né? Por exemplo, nós temos as festas, aqui festa junina, festas de folclore, festas de carnavalescos e Carnaval, isso assim. que eu ia falar. Isso, sempre existe uma orientação, né, para como proceder aí, desde a vestimenta até as formas de como atuar em alguma atividade mais direta, né? Instruções por meio de convites, por exemplo, são dados. Então, esses procedimentos nas diferentes expressões das festividades. E ao lado também, instrução no ambiente da cozinha, que vão desde uma orientação básica de higiene, como proceder ali, né, cobrir o cabelo, agora nessa época de pandemia, usar máscaras, né, para que a receita Luvas seja... também, professora. Oi? Luvas também. As luvas, isso, tudo isso é fundamental, né? Temos essas instruções. E as características, então, desse texto, né, desse gênero textual instrucional, se dá de várias formas, né? Pela finalidade discursiva, voltada para a instrução, o uso de modalidades imperativas, então usamos o verbo no imperativo, por exemplo, leia, utilize, selecione, coloque, evite, mantenha. Nós vamos ver algumas receitas e vocês vão perceber isso. E de verbos no infinitivo também, né? Funcionar, apresentar, oferecer, observar. Também no futuro do presente. Professora, uma Estará, pergunta. será. Comer se encaixa nessa coisa? Comer é um verbo aqui, olha, no infinitivo, o verbo comer, né? Se encaixa também, depende do contexto, daquilo que você vai produzir como texto informativo, né, instrucional, você pode utilizar tranquilamente. Uhum. Já vamos preencher uma receita e você vai perceber que vai ser possível, sim. No terceiro item, uso de uma linguagem mais objetiva, né, com vocabulários, expressões e construções usuais, porém de forma correta, sem dúvida. E aqui a questão 4, né, acessibilidade ao uso aqui da sintaxe com período simples, não composto, né? E aqui mais característica ainda, olha, agora vamos à receita, né, que é um texto bastante interessante e bastante claro para entender o texto do gênero institucional. Pode surgir com intenções subjetivas, como também poemas e propagandas, e distingue-se em duas partes. Uma contém a lista dos elementos a serem utilizados, já na sequência vamos ver, e a outra desenvolve as instruções. Pode levar, né, título, se houver referência, por exemplo, numa prova de concurso, né? É muito comum isso. Tem o parágrafo inicial, que deve iniciar, né, com a função geral do texto, revelando assim a serventia, seja de um texto mais de concurso, ou seja, de uma receita, que se está, né, escrevendo e indicando os ingredientes. As instruções formam, então, um segundo e terceiro parágrafos, como as orações que utilizam verbos no modo imperativo, como eu já havia dito. E também são comuns os verbos no infinitivo, tendo tanto nos ingredientes como no modo de preparar. E aqui nós temos uma receita como modelo. Olha, o modelo de brigadeiro. Se vocês não conhecem, nunca fizeram, imagina, né? Adolescente se já não praticou isso aqui. É uma Quem não, receita né, que você... professora? Quem não? E vale a pena. Então, nosso horário avança bastante, mas acho que é importante, né, ler e perceber aqui as partes que eu estava colocando, né? Olha só, aqui tem um título, os ingredientes, o título, né, da receita, porque se eu coloco só os ingredientes e não sei o que eu estou preparando, pode pensar em outra coisa, não em brigadeiro, né? Aqui tem os ingredientes todos, né? Que vai sendo mencionado, e o modo de preparar como outro título. Percebe que aqui tem 4 títulos, aqui tem a dica ainda, né? Percebe que é bem
explicativo, bem instrucional, como fazer um brigadeiro. Olha os verbos, né? Em uma panela funda, acrescente. Esse acrescentar aqui, né? O verbo acrescentar está no imperativo. Acrescente o leite, a margarina, o chocolate. Cozinhe também, imperativo. Deixe esfriar, não deixe. E assim, e aqui nós temos o uso do verbo no infinitivo, ó, para saber, terminado em er, para saber se o brigadeiro está pronto, né? Aqui, olha, passe a colher, o verbo no imperativo, passe a colher, né? Passe. E vai utilizando, então, aqui a forma explicativa para que não passe do ponto também, né? Senão ninguém vai conseguir comer esse brigadeiro. E é bem interessante essa receita, porque nem todos conseguem fazer e deixar exatamente naquele ponto gostoso, né? Que não grude nos dentes e que não fique tão molengo também, que não dê para enrolar, sem que seja aquele de colher, né? Claro que existem outros tipos também de brigadeiro, que dá para comer com a colher. Certo, pessoal? Alguma informação até aqui? Não? Vamos preencher esta receita aqui. É uma outra receita agora de bolo de beterraba e chocolate. Vocês gostam de beterraba? Tem gente que não gosta, Sim, né? gosto. Eu gosto. Só me Ah, deixa minha boca colorida. legal. Muito. Dá para fazer tanta coisa, né, com beterraba. Eu gosto do suco também da beterraba com uma banana assim. Nossa, fica muito bom. Tipo uma vitamina. Mas Bom, vamos lá. beterraba, professora, com couve, com suco de couve. Ah, legal também. Faz muito bem, né, para a saúde. Vamos aqui. Não vamos ler todos os ingredientes, porque aqui nós já vamos para a parte instrucional de como preparar. Mas aqui estão os ingredientes, né? Vamos colocando já aqui com os verbos no imperativo, né? Infinitivo. No imperativo aqui, né? Então, por exemplo, o verbo bater no imperativo, como que nós vamos fazer? Bom, Bata, né? Terminada em er, vá para a. Então, bata no liquidificador as gemas, a beterraba e o óleo. Num recipiente à parte, terminado em ar, vai mistura. para misture. Muito bem, misture a farinha, o açúcar e o chocolate em pó. E depois, adicionar. Como que nós vamos colocar aqui? Adicione. Adicione a essa mistura os ingredientes batidos no liquidificador. Verbo misturar. Mistura. Misture. 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 A gente confunde, né? Mas só lembrar que quando termina em ar, vai para e no imperativo. Então, misture tudo muito bem e Acrescente. Acrescente. é acrescente ou é misturar? Ah, acrescente. Uhum. E acrescente acrescente as claras em neve. Depois, Mexe. mexa delicadamente. Adicione. Adicione o fermento. Mexa. Mexa novamente e Leve. leve. Então, mexa novamente e leve ao forno para assar em forma previamente untada e enfarinhada. Olha, vocês têm duas receitas aí para vocês prepararem algo interessante, né? Ótimo. Vamos para a próxima informação. Então, o texto injuntivo, como diz aqui, apresenta as seguintes características. Então, mais algumas características agora para reforçar aquilo que nós havíamos já visto. Como a gente já viu a parte mais prática, né, da instrução, agora podemos entender um pouquinho melhor ainda. Olha, instrui o leitor acerca de um procedimento. Induz o leitor a proceder de uma determinada forma. Permite a liberdade de atuação ao leitor, né? A receita você tem liberdade também. Você dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do gosto de cada um, né? Se você não é diabético, você pode acrescentar mais açúcar. Se tem um probleminha, acrescenta um pouquinho menos, e assim vai. Utilize linguagem objetiva simples, né?
Utilize procedimentos no verbo no infinitivo, como a gente já havia visto, imperativo, ou presente também do indicativo, com indeterminação do sujeito. Exemplos, então, nós temos receita culinária, que acabamos de ver, bulas de remédio, que nós não tínhamos visto, mas vocês poderão ver e buscar aí essa semana, ver como que funciona uma bula de remédio, né? Muito comum, cada casa tem um remedinho lá, preventivo. Manual de instrução, livros de autoajuda, guia rodoviário. Nossa, quem que já não viu também um guia rodoviário, de repente, né? Esses textos apresenta também, né, mais algumas. Olha, instrui o leitor acerca de um procedimento, exige que o leitor proceda de uma determinada forma, esse já é prescritivo, não é o injuntivo, mas é prescritivo, e tem muita coisa em comum, vocês vão perceber que tem algo em comum, né? Não permite a liberdade de atuação ao leitor, apresenta caráter mais coercitivo aqui, olha, não dá tanta liberdade, dependendo do texto prescritivo, ele vai objetivar mais, né? Uma linguagem mais objetiva. E utiliza também determinado, predominantemente, os verbos no infinitivo, no imperativo ou no presente, né? Como havíamos visto já. Aqui nós temos exemplos desses mais prescritivos, olha. Cláusulas contratuais, leis, códigos, constituição, edital de concursos públicos, regras de trânsito. E assim vai, outros tantos mais, né? Aqui nós temos mais uma atividade bem tranquila, vocês vão só identificar, né, que tipo de texto é esse. Alguém gostaria de ler, por favor? E vamos encontrar junto a resposta. Não? Diz assim, é um fragmento, né? O pedido de isenção da taxa deverá ser solicitado das 12 horas às 22 horas, né? Do dia 22 de abril de 2015 até às 16 horas do dia 4 de maio de 2015. Essa solicitação deverá ser caracterizada no requerimento de inscrição em campo próprio, devendo o candidato informar o seu número de identificação social, que é o NIS, atribuído pelo Cadastro Único, né, o CAD Único. E é uma informação, então, de um edital número 105, 2015, da Universidade Federal Fluminense. Esse artigo, né, esse texto, que é um fragmento, é um texto de opinião? É um instrucional prescritivo, propaganda, jornalístico? É um texto instrucional injuntivo? Como que vocês observam aqui? Tentaram encontrar já a resposta? Ele é um texto instrucional prescritivo, ele está prescrevendo com hora, com números, né, de documento e tudo. Então, é o número 2, a questão correta. E nós temos um outro texto também, né? A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na poli. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais. Então, essa finalidade deve ser o bem do homem. É um texto adaptado do filósofo Aristóteles. Esse gênero textual utilizado pelo autor é uma propaganda? É uma enciclopédia? É um texto didático? Um texto de opinião ou um texto prescritivo? O que vocês acham? Encontraram a resposta? Eu acho que é opinião, professora. É um texto de opinião, isso mesmo. Como vocês já estudaram outros textos, né, gêneros textuais, eu trouxe vários. Aqui vamos retirar desse texto algumas instruções. Vamos ver aqui. Qual a primeira instrução que você bate o olho e já percebe? Fique em casa. Fique em casa, ótimo. Uma segunda instrução. Proteja-se a si mesmo e aos outros.
Isso, ótimo. E uma terceira instrução. Em caso de sintomas, ligue. Ligue, olha só. Percebe a função do verbo aqui? Fique, proteja-se, né? Ligue. Ótimo, vocês entenderam realmente, né? A função de um texto instrucional. Aqui nós temos também, né, um outro folder que traz instruções. Vamos ver aqui. Quais são as instruções? Olha, confira os grupos que farão parte. E aí, todo aqui o elenco dos grupos que farão parte. Então, confira, né? Os grupos que farão parte. Essa instrução que está aqui. E outra, vacinar é proteger. Olha aqui. O SUS está dando esta orientação, né? E é importante. Nós temos textos institucionais por todo lado, né? Revisando um pouco mais, né? Nós temos aqui mais algumas informações. O nosso tempo está já fechando, vocês teriam aula até as 10, né? Nós vamos deixar, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês retomarem. Aqui, como atividade da semana, vocês poderão realizar essas atividades, né? Que é preparar, elaborar um texto instrucional. E aqui uma série de sugestões que vocês poderão utilizar como título, como tema. Ó, receita para preservar o meio ambiente, receita para acabar com a Covid-19, receita para acabar com a violência nos estádios de futebol, receita para acabar com as guerras civis, e assim. Vocês vão ler todas as informações, eu deixo já escrito para vocês aqui. E nós vamos terminando a nossa aula, e na próxima aula a professora Jaqueline poderá com vocês, né, ver a realização desta atividade. Aqui, só fixando, né, que os textos institucionais fazem parte da nossa vida cotidiana, que nós podemos experimentar, então, desde uma receita, né, também como funcionam os nossos aparelhos domésticos, né? Instalar um programa de computação, preencher o ingresso, encontrar até às vezes uma própria morada, né? Muitas pessoas mudam sempre, estão sempre buscando a melhor forma, né, de encontrar uma morada, um lugar que seja tranquilo e que entre também enquanto custo, né, no bolso de cada um. E eu termino a nossa aula com essa frase, né? Com essa frase aqui, bastante sugestiva, né? A educação abre portas da mente que jamais serão fechadas. E eu espero que vocês tenham aproveitado, né, desta nossa aula. Aqui fica também algumas referências que vocês poderão continuar pesquisando, instruindo-se cada vez mais, ok? Nós voltamos, então, oportunamente em algum outro momento. Tá bem, pessoal? Tchau para vocês. Eu vou fechando, então, a nossa aula. Tchau, valeu, muito obrigada, tá bem? Ok. Tchau, gente. Tchau, tchau, Jaqueline. Até. Tchau, Obrigada. tchau, até. De nada, Tchau. capaz. Ok, tchau, tchau, valeu.